aqui de novo para tratar de um novo assunto. É um assunto polêmico, né? Mesmo sendo um canal pequeno como o nosso, o que eu vou falar aqui pode gerar uma ou outra reclamação. Porque falar de Olavo de Carvalho sempre atrai, se você não fala só coisa boa, atrai a fúria dos seguidores, né? Mas por que falar de Olavo de Carvalho? Qual a importância de Olavo de Carvalho na sociedade brasileira, né? Bom, eu acho que nos últimos anos ele teve um grande mérito, tá? E de certa forma ele levantou a direita brasileira, que estava intimidada e escondida, né? Escondida por quê? Né? Por que ela estava intimidada? Porque a esquerda foi muito hábil em colar na direita a pecha de ditadura, né? Então, durante muitos anos, esse discurso da esquerda, principalmente os 13 anos, não só nos 13 anos do Lula, mas também no Fernando Henrique Cardoso, de colar, né, na direita a ditadura militar que aconteceu no Brasil, que é uma idiotice, né? Porque a ditadura militar foi um episódio, né, que não representa a direita brasileira, né? Ou melhor, não representa a direita no Brasil, porque eu não sei nem se existe direita brasileira, né? Com os últimos tempos e com a participação efetiva do Olavo de Carvalho, eu diria que a direita saiu do armário, né? Mas o que veio junto com isso, né? O que veio junto com isso é que formou-se em torno do Olavo uma espécie de um culto, né? É quase que um endeusamento à personalidade. Ano passado, ou melhor, 2 anos atrás, em 2015, eu até entrei para conhecer uma rede social que ele criou para fazer frente ao Facebook. Não teve muito sucesso e acho que por problemas técnicos ele interrompeu. Segundo ele, eu vi recentemente num texto, segundo ele, temporariamente, para resolver os problemas técnicos. Era o The Real Talk, né? Seria uma rede em que haveria mais liberdade e maior, uma densidade maior de discussões sérias e não abobrinhas, como ele dizia que o Facebook era repleto, né? Então, nesses 3 ou 4 meses que eu participei do Real Talk, eu tive a oportunidade de ver como que há um culto de endeusamento. Ninguém questiona nada que o Olavo de Carvalho fala, né? Eu mesmo, em 2 ou 3 ocasiões em que eu postei alguma coisa no Real Talk, eu tive até a oportunidade de ter sido curtido pelo próprio Olavo de Carvalho, o que mostra que alguma coisa de pensamento a gente tem em comum. Mas lá a gente percebe, ninguém discute o que o Olavo fala. Alguns intelectuais, algumas pessoas mais sérias chegam a dizer que só se fixam nas coisas jornalísticas dele, porque não tem medo de, ao ler os livros filosóficos, de encontrar discrepâncias e de ser obrigado a discordar. Eu ouvi isso da boca de uma professora extremamente competente de filosofia, né? Então, realmente, o grande problema que eu acho também no comportamento do Olavo de Carvalho, que é talvez um subproduto desse endeusamento, é a sua falta total de respeito na discussão, né? Olavo de Carvalho, se você não concorda com uma pessoa, ele parte para o ataque pessoal, ele parte para o ataque ad hominem, e ele disse uma vez, eu vi um vídeo dele, que o que ele faz não é ataque ad hominem. Se aquilo não é ataque ad hominem, eu não sei mais o que é, entende? O ataque às pessoas e não às ideias. Então, ele, recentemente, por exemplo, ele fez um vídeo criticando o Leandro Carnal. Eu não sou fã do Leandro Carnal, acho que ele é uma estrela, tá? Posa um pouco de diva, mas dizer que ele é um analfabeto funcional é absolutamente
um resultado do endeusamento que se faz ao Olavo de Carvalho, né? Porque com toda a estrelice dele, o Leandro Carnal é uma pessoa preparada, né? Experimenta assistir a um vídeo que existe na internet dele sobre Shakespeare, sobre Hamlet. Ele é realmente um cara bastante culto e bastante preparado. Então dizer que ele é analfabeto funcional é ridículo, né? Os outros professores também que estão na moda, o Clóvis de Barros e o Mário Sérgio Cortella, ele também faz o mesmo tipo de acusação, que são analfabetos funcional. Mas isso está dentro do perfil, né, do Deus Olavo de Carvalho, né? Agora, com esse levantamento da direita, vieram alguns subprodutos, né? Alguns dizem que o Bolsonaro surgiu daí. Eu não acredito e não é verdade, porque Bolsonaro já era eleito aqui no Rio de Janeiro, e seguidamente, muito antes do Olavo de Carvalho começar a ter a projeção que tem hoje no meio da direita brasileira, né? Então, o Bolsonaro não é um produto do Olavo de Carvalho. De certa forma, está sendo amparado pelos olavetes, pelas pessoas que apoiam o Olavo de Carvalho, né? Eu não acho que Bolsonaro vai resolver nenhum problema do Brasil. Ele não é nenhum salvador da pátria. Agora, no quadro atual, eu não vejo muita alternativa também, não. Pode ser que até 2018 surja alguém, mas eu acho que ele vai ser o nome a disputar 2018. Se ganha, não sei, né? Talvez, para ele, o melhor seria esperar, né? Fazer uma coisa de longo prazo. Entrar para o Senado, que ele talvez ganharia com facilidade, e aguardar 2022. Mas eu não sei se ele tem o preparo para perceber que essa seria a melhor estratégia para ele. Mas voltando ao Olavo de Carvalho. Muita gente que critica o Olavo de Carvalho, e aí vai também uma crítica aos críticos, jamais leu qualquer coisa do Olavo de Carvalho, né? Então, para você criticar qualquer autor, qualquer personalidade política ou pública, você tem que conhecer o mínimo, né? Ele não é tudo que diz, tudo que ele diz ser, né? Mas ele tem alguma coisa interessante escrita, né? Eu tive a oportunidade de fazer 2 ou 3 resenhas de livro dele na internet, na Amazon. Jardim das Aflições, os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, e Aristóteles, Nova Perspectiva. Eu tenho críticas aos 3 livros, mas são boas leituras. Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial é um debate com um estrategista russo bastante interessante. Aristóteles em Nova Perspectiva demonstra um bastante conhecimento de Olavo de Carvalho, né, sobre Aristóteles e sobre os discursos de Aristóteles. E o famoso Jardim das Aflições, né, que chegou a ser representado aí num documentário, né. O livro começa com uma crítica bastante enviesada contra a filosofia de Epicuro. Olavo de Carvalho tem, na sua formação, uma arraigada crença, né, na Igreja Católica, no cristianismo. E distorce, como a Igreja fez, a filosofia de Epicuro, né? Epicuro nunca pregou prazer pelo prazer, né? É preciso ler Epicuro com profundidade para ver que foi uma das filosofias mais distorcidas que chegou ao nosso tempo. E por quê? Porque ele criticava, né, bastante o clero, bastante a posição e a função dos deuses, botava os deuses num mundo assim meio estático, em que eles praticamente não faziam nada, né? E foi sempre muito crítico, né, do clero, né? E quem vai contra o establishment normalmente tem as suas ideias distorcidas. O mote principal, né, de toda a documentação do Olavo
é para dizer que a história do Ocidente se resume em tentativas de reconstrução do Império Romano. É o translaxo imperii, né? Você teve, dos romanos passamos para Carlos Magno, Otto I, os impérios coloniais, os impérios nacionais, até chegar aos Estados Unidos, né? Então, o Olavo, ele é um intelectual? Sim, ele é um intelectual. Tá? Não importa, tá? Se ele foi astrólogo, se ele estudou astrologia no passado, o que tem isso a ver? Né? Se não tem o título de filósofo por uma universidade, não tem nada a ver. Tá? Ele é um estudioso e o estudo, o autoestudo também é valorizado. Né? A gente tem uma tendência muito cartorial de acreditar apenas se o sujeito tem um título de uma universidade. Né? Muitos filósofos muitos grandes filósofos da humanidade jamais passaram para a universidade. Tá? Eles criaram a sua universidade. Né? Então, o grande problema, né, da questão olaviana é o endeusamento, realmente. Né? E o mais difícil de entender é por que as pessoas, né, se deixam, né, tomar por essa áurea de endeusar o Olavo de Carvalho e não questionam nada do que ele disse. Recentemente eu vi um vídeo, um filme, né, uma série no Netflix sobre Charles Mason. Né? E me parece muito semelhante, né, o tipo de relação que existia entre os seguidores do Charles Mason naquela conturbada era dos anos 60, né, com o próprio Charles Mason. Lógico que ressalvar da questão criminal aí, porque Charles Mason era uma pessoa realmente criminosa. Né? Mas o tipo de relação é muito parecido. Só que Charles Mason, pelo que se sabe, usava ácido, né, para deixar as pessoas mais susceptíveis ao seu comando, à sua liderança. Não me consta que o Olavo faça isso, mas talvez esse seminário de filosofia seja meio um ácido, inebria as pessoas se sintam intimidadas de contestar qualquer afirmação do Olavo de Carvalho. Né? Então, era essa mais ou menos a minha opinião que eu queria passar sobre o Olavo de Carvalho. E espero que eu tenha conseguido deixar claro aqui, né, a minha posição com relação a esse personagem hoje tão influente, né, na vida brasileira. Então, se gostaram, deem um joinha, se não gostaram, não joinha. Não esqueçam de assinar o canal, aqueles que ainda não assinaram. E obrigado aí pela assistência.